Queridos amigos em todo o Brasil, continuamos falando sobre o tema ação penal e dentro do tema ação penal, hoje é o nosso último tópico, falando sobre os requisitos da denúncia ou queixa. Requisitos estes que estão no artigo 41 do Código de Processo Penal. Então nós vamos anotar no nosso caderno o tópico relativo ao tema ação penal, requisitos da denúncia ou queixa, requisitos da denúncia ou queixa, e nesta aula nós vamos analisar detalhadamente o artigo 41 do Código de Processo Penal. Então esse artigo 41 do CPP, nesse momento, aparece na sua tela. Olha o que diz o artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Esta é a redação do artigo 41, que traz quais são os requisitos, quais são as características que uma denúncia ou uma queixa devem conter para a deflagração da ação penal. Você sabe que a denúncia é a peça inicial da ação penal pública e a queixa a peça inicial da ação penal privada. Mas de que forma estas peças devem ser escritas? É o que vamos ver nessa aula de hoje. Então vamos, em síntese, colocar aqui no quadro o que exige o artigo 41 do Código de Processo Penal. Então, inicialmente, o artigo 41 pede que a denúncia ou queixa tenha a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Então, esse é o primeiro requisito previsto no artigo 41. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. O segundo requisito é a qualificação do acusado, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. O 41 diz ainda que a denúncia ou queixa deverá conter a classificação do crime. A denúncia ou queixa deverá conter a classificação do crime. E como último requisito, o artigo 41 diz, se necessário, o rol de testemunhas. Se necessário, o rol de testemunhas. E aí teremos a denúncia ou queixa apta a ser recebida pelo juiz, apta a deflagrar a ação penal. Então vamos iniciar com o primeiro requisito do artigo 41 do Código de Processo Penal. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. O que isso quer dizer, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência? Quando falamos da exposição do fato criminoso, estamos falando da necessidade de que o fato imputado a quem responderá a esta ação penal deve ser descrito de forma clara, de forma precisa, de forma a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório. Então, essa deve ser a nossa primeira ideia. O fato descrito, ele deve ser descrito de uma forma que permita que o acusado exerça a ampla defesa, exerça o contraditório. Com isso, vai haver a satisfação desse primeiro requisito do artigo 41. E aí veja, é possível, entretanto, que essa descrição fática seja uma descrição fática imprecisa, uma descrição genérica, uma descrição que não permita o exercício do contraditório e da ampla defesa. E aí, quando falamos da ação penal pública, teremos uma denúncia genérica quando isso ocorrer. Já na ação penal privada, a queixa é que será tida por genérica. Então precisamos aprender inicialmente esse conceito, que é a ideia de denúncia genérica. Denúncia
genérica ou queixa genérica no caso da ação penal privada, ou queixa genérica. Isso significa que, quando a denúncia for genérica, com a narrativa imprecisa, com a narrativa vaga dos fatos, ou quando a queixa for genérica, isso vai gerar inépcia da inicial acusatória. Ou seja, esta denúncia ou esta queixa não estarão aptas à deflagração da ação penal. Então, quando houver denúncia ou queixa genérica, narrativa vaga, narrativa imprecisa acerca dos fatos imputados, vamos ter como consequência a inépcia da inicial acusatória. Significa que o juiz não poderá receber a denúncia ou a queixa cuja narrativa seja vaga, seja imprecisa. E aí, nesse primeiro requisito, na parte final, está escrito que a narrativa ela deve expor todas as circunstâncias do fato imputado. Significa que, ao narrar, por exemplo, um crime de homicídio, o Ministério Público deve indicar na denúncia quais são as circunstâncias qualificadoras, eventuais circunstâncias agravantes, como, por exemplo, se o homicídio for praticado no âmbito da violência doméstica e familiar. Então, esses fatos que constituem circunstâncias muitas vezes adjacentes ao crime, que muitas vezes não fazem parte da essência do tipo penal, mas que naquela circunstância foi algo relevante, isso o Ministério Público também deve indicar quando oferece a denúncia. E aí tome muito cuidado. Em relação a essas circunstâncias, existe uma regra importante que está no artigo 385 do Código de Processo Penal. Seria possível o juiz, na hora de proferir a sentença, reconhecer alguma circunstância que não tenha sido alegada pela acusação? O artigo 385 do CPP permite essa possibilidade. Permite que o juiz reconheça circunstâncias agravantes, ainda que não tenham sido alegadas pela acusação. Então, se o Ministério Público, por exemplo, não alegar na inicial acusatória que o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, se isso não estiver descrito expressamente na denúncia, o juiz poderá, no momento de proferir a sentença, aplicar esta circunstância agravante, que está lá no artigo 61 do Código Penal, para poder aumentar a pena do réu. Compreendeu? Então, a ausência de descrição de circunstância agravante, segundo o artigo 385 do Código de Processo Penal, não impede o juiz de reconhecer a circunstância se ao longo da instrução ela restar demonstrada. Muito bem. E aí qual é a crítica que vamos fazer a esse artigo 385 do Código de Processo Penal? A doutrina majoritária vai dizer que o artigo 385, nessa parte que diz que o juiz pode reconhecer circunstâncias agravantes, viola o sistema acusatório. O juiz estaria agindo como se órgão acusador fosse, porque está reconhecendo de ofício uma circunstância agravante que não foi suscitada pelo órgão de acusação. Compreendeu? Então, essa é a crítica que tece a doutrina acerca da redação do artigo 385 do Código de Processo Penal. Muito bem. Continuando ainda a análise do primeiro requisito, exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Você aprendeu que quando a narrativa é vaga, imprecisa, não permitindo o exercício da ampla defesa do contraditório, vamos chamar isso de denúncia genérica, ou até queixa genérica no caso da ação penal privada. Agora, vamos ver de que forma o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido pela inépcia da inicial acusatória nesses casos de narrativa vaga. Então nós temos julgados dos tribunais superiores que vão nos ajudar a entender o que significa dizer que uma denúncia ou queixa teve narrativa vaga. Então aparece na sua tela um julgado do STJ, no HC 305194 da Paraíba. Um abraço para todo o pessoal da Paraíba que nos assiste no Penal em Foco Online. E um julgado da 6ª turma, Direito Processual Penal, inépcia de denúncia que impute a prática de crime culposo. É inepta a denúncia que imputa a prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor,
artigo 302 da Lei 9.503 de 97, sem descrever de forma clara e precisa a conduta negligente, imperita ou imprudente que teria gerado o resultado morte, sendo insuficiente a simples menção de que o suposto autor estava na direção do veículo no momento do acidente. Isso porque é ilegítima a persecução criminal quando, comparando-se o tipo penal apontado na denúncia com a conduta atribuída ao denunciado, não se verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa. De fato, não se pode olvidar que o homicídio culposo se perfaz com a ação imprudente, negligente ou imperita do agente, modalidades de culpa que devem ser descritas na inicial acusatória, sob pena de se punir a mera conduta de envolver-se em acidente de trânsito, algo irrelevante para o direito penal. A imputação, sem a observância dessas formalidades, representa a imposição de indevido ônus do processo ao suposto autor, ante a ausência da descrição de todos os elementos necessários à responsabilização penal decorrente da morte da vítima. Configura, ademais, responsabilização penal objetiva derivada da mera morte de alguém em razão de acidente causado na direção de veículo automotor. Então, é o HC 305194, o relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 11 de novembro de 2014. Então, nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça, o que fica claro? No caso de narrativa de crime culposo na denúncia, precisa o Ministério Público descrever com precisão qual foi a imprudência, negligência ou imperícia que o acusado praticou. Significa dizer que não basta dizer que houve uma imprudência, negligência ou imperícia se ela não for descrita de forma precisa, para que o acusado saiba o que está sendo imputado a ele. Então, se não há essa descrição, se genericamente o Ministério Público diz que houve uma violação de dever de cuidado, mas não explica o que foi, existe aí uma denúncia genérica, inapta à deflagração da ação penal. Então, sobre esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que vamos anotar no nosso caderno, que para a jurisprudência do STJ, no crime culposo, deve haver precisão na descrição da imprudência, negligência ou imperícia eventualmente praticadas. Negligência ou imperícia eventualmente praticadas pelo agente. Então não basta dizer que houve violação de dever de cuidado, eu quero saber qual. Só isso permite o exercício da ampla defesa e do contraditório por aquele que responde à ação penal. Perfeito. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Um outro julgado muito importante do STJ agora sobre crime omissivo. Olha o que disse o STJ, Direito Processual Penal, denúncia inepta por falta de descrição adequada de conduta comissiva por omissão. É inepta a denúncia que impute a prática de homicídio na forma omissiva e imprópria, quando não há descrição clara e precisa de como a acusada, médica cirurgiã de sobreaviso, poderia ter impedido o resultado morte, sendo insuficiente a simples menção do não comparecimento da denunciada à unidade hospitalar, quando lhe foi solicitada a presença para prestar imediato atendimento a paciente que foi a óbito. Com efeito, o legislador estabeleceu alguns requisitos essenciais para a formalização da acusação, a fim de que seja assegurado ao acusado o escorreito exercício do contraditório e da ampla defesa, pois a rigidez da denúncia é uma garantia do denunciado. Neste contexto, quando se imputa a alguém crime comissivo por omissão, artigo 13, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal, é necessário que se demonstre o nexo normativo entre a conduta omissiva e o resultado normativo, porque só se tem por constituída a relação de causalidade se baseado em elementos empíricos
for possível concluir com alto grau de probabilidade que o resultado não ocorreria se a ação devida fosse efetivamente realizada. Na hipótese em foco, a denúncia não descreveu com a clareza necessária qual foi a conduta omitida pela denunciada que teria impedido o resultado morte, com probabilidade próxima da certeza. Assim, se inexistir a descrição do liame de causalidade normativa entre a conduta omissiva por omissão e a morte da vítima, não há que se falar em materialidade do crime de homicídio, porquanto é imprescindível que a imputação esteja embasada em prova técnica, como laudo cadavérico, parecer médico ou perícia médica, que permita com dados científicos demonstrar com a mínima segurança que a vítima evoluiu a óbito por falta daquele atendimento médico imediato e especializado não prestado pelo acusado. Destaque-se que a falta de laudo de necropsia não impede o reconhecimento da materialidade delitiva nos crimes de homicídio, podendo muitas vezes vir demonstrada por outros meios de prova, como, por exemplo, depoimentos testemunhais. RHC 39627 do Rio de Janeiro, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 8 de abril de 2014. Nesse julgado, o STJ, num crime omissivo, considerou a denúncia inepta, ou seja, inapta à deflagração da ação penal, tendo em vista que a conduta narrada pelo Ministério Público teria sido a de que a médica cirurgiã não estava no plantão, uma pessoa precisava de atendimento e ela não compareceu para poder realizar esse atendimento, de modo que a pessoa veio a óbito. O que o STJ queria para que a denúncia pudesse ser considerada como apta? Que ficasse demonstrada, que fosse descrita a causalidade entre a omissão desta médica e a morte da vítima, ou seja, teria que estar demonstrada na denúncia, com um grau de alta probabilidade, que o óbito decorreu daquela omissão. Porque se ficasse demonstrado que mesmo que presente a médica cirurgiã no hospital, o óbito ocorreria, e aí não há que se falar em imputação. Então veja, tem que haver uma relação de causalidade nos limites da certeza. Ou seja, a ausência daquela médica foi efetivamente o que causou a morte da vítima. Isso precisava estar descrito e não estava. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça considerou essa denúncia como inepta, isto é, inapta a ser recebida pelo juízo, inapta a deflagrar a ação penal. Compreendeu? Então veja que os tribunais superiores, eles têm adotado o entendimento da necessidade de uma narrativa precisa, de uma narrativa que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Vamos para mais um julgado sobre a questão da inépcia da denúncia. Então, agora o ministro Og Fernandes, julgado em 16 de outubro de 2012, no HC 122.296, Minas Gerais. 122.296, Minas Gerais. Inépcia da denúncia, superveniência de sentença condenatória e impossibilidade. A alegação de inépcia da denúncia perde força diante da superveniência de sentença condenatória. O trancamento da ação penal por inépcia da exordial acusatória não se afigura cabível diante da prolação de sentença, pois o juízo singular, ao examinar abrangentemente as provas dos autos, entendeu serem insuficientes para embasar o decisum condenatório. O édito condenatório afasta a dúvida quanto à existência de elementos suficientes para a inauguração do processo penal, como também para a própria condenação. E aí tem alguns precedentes do STF citados. Então foi o HC 122.296, ministro Og Fernandes é o relator, 16 de outubro de 2012. Então o STJ, ele admite que esta alegação de inépcia, naturalmente feita pela defesa, ocorra até o momento da sentença. Isto é, a defesa na fase de alegações finais teria aí o marco final para alegar a inépcia da denúncia. E aí, meu amigo, minha amiga, você que advoga, se no momento da resposta à acusação você já verificar que há um vício, que há uma nulidade, que há inépcia da denúncia, alegue logo nesse momento, não deixe para alegar depois.
Pode ser que depois não seja você que está atuando no processo, que esteja atuando nesse processo, pode ser que depois você esqueça. Então, nulidades processuais, no meu entender, elas devem ser alegadas logo. Nada de deixar o processo correr para alegar depois, porque você não sabe o dia de amanhã. Alegue no momento oportuno, sempre que detectar nulidade processual. E a denúncia genérica é algo que precisa ser alegado, ao meu ver, logo no momento da resposta da acusação. Mas o STJ tem dito, o marco temporal final é até a sentença, isto é, na fase de alegações finais, a gente pode ter ainda a defesa suscitando nulidade por inépcia da denúncia. Então, veja que esse tema é um tema bem explorado pela jurisprudência, a questão da denúncia genérica, e ainda temos julgados para analisar. Porque agora é uma questão que nós vamos colocar aí no caderno como muito importante, que despenca em prova de concurso, que diz respeito aos crimes praticados em coautoria. Se haveria a necessidade de individualização da conduta de cada corréu nos crimes praticados em coautoria. E aí o que tem sido dito pela jurisprudência do STF e do STJ? Genericamente, tem sido dito que não há a necessidade de descrever de forma pormenorizada, de forma individualizada, a conduta de cada autor, de cada coautor do crime no momento da denúncia ou da queixa. Então, poderia o Ministério Público, no momento de descrever a conduta e de indicar quem são os acusados, indicar minimamente o vínculo entre a conduta daqueles acusados e as suas pessoas. Então, havendo essa ligação, essa indicação mínima já seria suficiente, sem a necessidade de uma individualização pormenorizada da conduta de cada um. Então nós vamos ver agora o que o STJ julgou no HC 218.594, Minas Gerais. Direito processual penal, necessidade de demonstração do vínculo entre o denunciado e a empreitada criminosa nas denúncias nos crimes societários. Nos crimes societários, embora não se exija a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado na denúncia, é imprescindível que haja uma demonstração mínima acerca da contribuição de cada acusado para o crime a eles imputado. Apesar de nos crimes societários a individualização da conduta ser mais difícil, deve a denúncia demonstrar de que forma os acusados concorreram para o fato delituoso, de modo a estabelecer um vínculo mínimo entre eles e o crime, não se admitindo imputação consubstanciada exclusivamente no fato de os acusados serem representantes legais da empresa. O STJ tem decidido ser inepta a denúncia, que mesmo em crimes societários de autoria coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo do acusado com a conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio. Então esse é o HC 218.594, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11 de dezembro de 2012. Então nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça, está muito claro o seguinte: o fato de alguém ocupar determinado cargo, determinada função dentro de uma empresa, de uma pessoa jurídica, não é por si só suficiente para indicar a responsabilidade penal desta pessoa física. Então, o fato de alguém ser diretor ou até ser presidente de uma pessoa jurídica, se não há vínculo direto entre a conduta praticada pela pessoa e o crime, não há que se falar em responsabilidade penal, pois, como diz o próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a responsabilidade penal objetiva no processo penal e no direito penal brasileiro. Então, ficou muito claro que em crimes praticados em coautoria, no caso de crimes societários, não há, por si só, a possibilidade de imputação pelo simples fato de alguém ocupar determinado cargo, determinada função dentro da empresa. Legal? Então, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Mas veja que o STF também já tratou dessa questão, e aí no inquérito 3644 do Acre, nós temos posição do Supremo acerca da questão em crime societário. Olha o que diz o Supremo nesse julgado: crime societário e recebimento da denúncia.
A segunda turma recebeu, em parte, denúncia oferecida contra deputado federal pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 55 da Lei 9.605 de 98. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida. E no artigo 2º da Lei 8.166 de 91. Constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo. A defesa alegava que não seria possível responsabilizar o ora denunciado pela prática dos fatos que lhe foram imputados, pois seriam de responsabilidade da pessoa jurídica da qual proprietário. Aduzia que esse argumento seria corroborado por decisão proferida pelo juízo que o havia excluído do polo passivo de ação civil pública. A turma de início, ao resolver a questão de ordem suscitada pela ministra Carmen Lúcia, relatora, não acolheu o pedido formulado pela defesa no sentido de que fosse adiado o julgamento. Ponderou que o processo estaria pautado há 15 dias, devidamente aparelhado para julgamento. Mencionou que o anterior defensor do denunciado, 5 dias após o feito entrar em pauta, renunciara aos poderes a ele outorgados. Porém, somente na véspera do julgamento fora juntado novo mandato, com o referido pedido de adiamento. Na sequência, em questão preliminar, a turma rejeitou a denúncia nos termos do artigo 395, inciso 2 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. No tocante ao delito previsto no artigo 55 da Lei 9.605 de 98, em razão de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com relação ao crime previsto no artigo 2º da Lei 8.176 de 91, o colegiado recebeu a denúncia. Consignou primeiramente que a jurisprudência do STF seria no sentido de que, mesmo em relação aos crimes societários, a denúncia deveria conter, ainda que minimamente, a descrição individualizada da conduta supostamente praticada pela pessoa física dela integrante. Acrescentou que seria suficiente para a aptidão da denúncia por crimes societários a indicação na peça acusatória de que a pessoa física denunciada tivesse participação na gestão da pessoa jurídica e que não fosse infirmada de plano pelo ato constitutivo desta última responsabilidade daquela na condução da sociedade. Asseverou que, no caso, o poder de gestão e a titularidade da empresa seriam ambos do denunciado. Apontou, ademais, que a exclusão do acusado do polo passivo de ação civil pública não seria motivo para obstar a persecutio criminis in judicio. Destacou que haveria uma independência relativa entre o juízo civil, criminal e administrativo. Dessa forma, o quanto decidido pelo juízo civil não seria suficiente para obstar, nesta fase, o recebimento da denúncia. E o STF tratando de um crime societário. Então, embora não haja a necessidade de minúcias na descrição da conduta praticada pelos acusados em crimes societários, ou seja, uma descrição minuciosamente individualizada, não é isso que o Supremo está exigindo, mas pelo menos uma indicação mínima do vínculo entre a pessoa que está sendo denunciada e o crime praticado. É isso que a jurisprudência quer, é isso que o Supremo Tribunal quer para considerar uma denúncia como apta a ser deflagrada. E aqui, nesse caso concreto, o acusado aqui, como bem diz esse julgado, esse acusado, ele exercia a atividade de gestão de modo que ele era o titular da empresa. E sendo titular da empresa, em relação às condutas praticadas, a princípio, numa primeira análise, existiria esse vínculo mínimo da conduta deste acusado com o crime praticado, motivo pelo qual a denúncia foi inicialmente considerada como apta para o recebimento, de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então, uma outra questão aqui, acerca ainda de denúncia genérica, segundo o Supremo. Vamos ver aqui o que o Supremo julgou no inquérito 3752 do Distrito Federal, corrupção eleitoral e inépcia da denúncia. A segunda turma rejeitou denúncia oferecida em face de deputados federais em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa. A turma, ao considerar o quanto disposto no artigo 41 do CPP, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Considerou inepta a denúncia oferecida. Afirmou que, para ser apta, a referida peça deveria ter projetado ao caso concreto todos os elementos da figura típica em comento. Assim, deveria ter descrito: a. Quem praticara o verbo típico, dar, oferecer ou prometer. B. Os meios empregados, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem. C. A ligação da conduta ao fim especial de obter o voto de pessoa determinada ou sim determinada, a especificação dessa circunstância. Consignou, então, que a inicial acusatória, sem a definição dos elementos estruturais que compusessem o tipo penal e que não narrasse com precisão e de maneira individualizada os elementos tanto essenciais como acidentais pertinentes ao tipo. Incidira em afronta à Constituição. Inquérito 3752, relator ministro Gilmar Mendes, em 26 de agosto de 2014. Então veja que a jurisprudência tem tratado de forma muito especial a questão da análise da inépcia ou não de uma denúncia ou de uma queixa. Então é importantíssimo que isso seja apreciado pelo juiz, porque são inúmeras as situações em que nós podemos ter, se o juiz não for diligente para a análise dessa questão, podemos ter ações penais temerárias, pessoas sendo acusadas sem mesmo saber exatamente qual é a imputação contra elas. E isso é inadmissível num Estado democrático de direito. Então, vamos ver mais um julgado agora do Superior Tribunal de Justiça, num crime contra a ordem tributária, sobre essa questão da individualização da conduta. Então, olha o que diz a sexta turma, isso num julgado de 11 de dezembro de 2009. Olha o que diz a sexta turma. Consta da denúncia que os pacientes, na qualidade de sócios diretores de empresa, prestaram declarações falsas de modo a reduzir pagamento de imposto, deixando de recolher o ICMS referente à entrada de mercadoria para uso ou consumo de seu estabelecimento, mediante lançamentos efetuados no livro fiscal de registro de entradas, em desacordo com o disposto no artigo 63, inciso 2 do regulamento de ICMS, aprovado pelo decreto número 3118 de 91. Alegam os impetrantes que a peça acusatória seria inepta porque não descreve a conduta do paciente, fazendo a imputação genérica aos sócios, que poderia ser formulada contra qualquer pessoa que figurasse num contrato social de uma empresa. O ministro relator denegava a ordem, o ministro Nilson Naves, em seu voto vista, divergindo do ministro relator, entendeu que, tratando-se de crimes contra a ordem tributária, não há como admitir denúncia se dela não constar descrição das diversas condutas atribuídas aos sócios da empresa. Por faltar descrição de elementos de convicção que a ampare, a denúncia não reúne em torno de si as exigências legais, estando, portanto, formalmente inepta. Diante disso, a turma, ao prosseguir o julgamento, por maioria, concedeu a ordem com extensão dos efeitos ao corréu. Isso no HC 31629, São Paulo. Então a gente tem aqui também o Superior Tribunal de Justiça tratando da questão da necessidade de individualização da conduta, de maneira que o simples fato, mais uma vez repito, de alguém ocupar determinada posição dentro da empresa, por si só não é suficiente se não houver pelo menos a demonstração mínima de vínculo entre a conduta do acusado e o eventual crime praticado. Então, só mais um julgado, para ficar muito claro aí no HC 71493 de Pernambuco, o STJ, num caso de adulteração de combustível. A sexta turma disse o seguinte: trata-se de habeas corpus de presidente de distribuidora de combustível e outros correios denunciados pela suposta prática do crime de venda de combustível adulterado. No caso, noticiam os autos que no processo administrativo a Agência Nacional de Petróleo não pôde definir tecnicamente o momento em que o combustível foi adulterado. Por isso, responsabilizou solidariamente todos os envolvidos, ou seja, distribuidor, transportador e varejista. Essa conclusão administrativa foi utilizada pelo Ministério Público Estadual na denúncia.
Para a ministra relatora, embora seja comum o Ministério Público utilizar-se das informações administrativas para fundamentar a denúncia criminal, não é possível simplesmente reproduzi-la como peça acusatória. Assim, a denúncia deixou de individualizar as condutas dos acusados. Observou também ser inaceitável a responsabilidade solidária no processo penal, diante da previsão constitucional de que a responsabilidade é sempre pessoal. Após essas considerações, entre outras, a turma concedeu a ordem, determinando a anulação do processo a partir do oferecimento da denúncia, o que não impede que o MP formule nova denúncia, individualizando as condutas dos acusados. Esse julgado é muito importante para a gente entender algumas coisas inerentes ao Instituto das Nulidades no processo penal. Aqui, o Superior Tribunal de Justiça entendeu o seguinte: se um combustível é vendido e esse combustível está adulterado, a quem vamos imputar a conduta criminosa? O Ministério Público resolveu oferecer denúncia contra todo mundo aqui, contra o fornecedor, contra o próprio comerciante, contra o distribuidor, como se houvesse uma responsabilidade solidária em âmbito penal. E o Superior Tribunal de Justiça deixou claro aqui, não existe solidariedade em âmbito criminal. Isso é para processo civil, isso é para relações de direito civil. No âmbito penal, a responsabilidade é pessoal. Então, se o combustível foi vendido e estava adulterado, não significa que a distribuidora tenha que ser, que alguém, pessoa física, que esteja como ali responsável naquela distribuição do combustível, seja responsabilizado quando não se sabe se foi no âmbito da distribuição que ocorreu essa adulteração. Então, a responsabilidade solidária é simplesmente oferecer denúncia contra todo mundo. Não é possível, segundo o Superior Tribunal de Justiça, se a gente não demonstrar minimamente qual foi a conduta praticada por alguma das pessoas aqui. Legal? Então, aí houve denúncia genérica. E aí, cuidado. Cuidado. Esta decisão que rejeita liminarmente a denúncia, alegando que a denúncia é genérica, essa é uma decisão que, se transitar em julgado, fará coisa julgada formal tão somente, porque o Ministério Público poderá posteriormente oferecer nova denúncia, agora com as condutas descritas de forma precisa. Então temos aí um vício que gera coisa julgada formal, sem prejuízo de que, no caso de trânsito em julgado da decisão, nova denúncia seja oferecida agora com o vício devidamente sanado. Legal? Então vimos aí, fizemos um passeio pela jurisprudência do STF e do STJ acerca dessa questão da denúncia genérica e vamos continuar a análise do artigo 41 do Código de Processo Penal, porque na letra B colocamos aqui que a denúncia ou queixa deverá conter a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Quando falamos em qualificação, estamos falando dos dados pessoais que fazem com que um acusado ele possa ser individualizado no meio social. O seu nome, o seu endereço, quem são os seus pais, a sua idade, o seu estado civil, a sua profissão, são elementos que constarão nos dados qualificativos daquele que responde à ação penal. Então, a qualificação do acusado também é requisito da denúncia ou queixa, porque precisamos individualizar quem está sendo acusado daquele crime. Beleza. Mas será que alguém pode ser denunciado não com a indicação do seu nome propriamente, mas com a indicação do seu apelido? Vamos colocar essa pergunta aí no caderno. O apelido de alguém pode ser indicado na denúncia sem que o nome tenha sido mencionado? Será que isso é possível? E aí, a doutrina tem entendido, e a jurisprudência também nesse sentido, que se o apelido de alguém for suficiente para individualizar esta pessoa no meio social, se for suficiente para se precisar quem ela é, pode haver oferecimento da denúncia, o requisito está preenchido se houver somente a indicação do apelido. E aí, no curso da instrução, nós vamos verificar o nome verdadeiro do sujeito, mas é possível, está apta a ser recebida uma denúncia cujo indicativo do apelido do acusado possa individualizá-lo no meio social. Bacana? Então temos aí esse segundo requisito, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Terceiro requisito pedido pelo artigo 41 diz respeito à classificação do crime.
E quanto à classificação do crime, nada mais é do que a indicação do tipo penal violado. O Ministério Público, na denúncia, o querelante na queixa-crime, deverão indicar qual foi o tipo penal violado, em virtude da conduta praticada pelo acusado. E aí é o seguinte, será que essa classificação do crime, ela vincula o juiz? Isto é, no momento do recebimento da denúncia, o juiz pode alterar a classificação do fato? Essa é uma pergunta importante, isso a gente vai ver com mais detalhes quando a gente estudar o procedimento ordinário, vamos ver como ocorre o recebimento da denúncia ou queixa, mas a regra geral é no sentido de que o juiz não pode alterar a classificação do fato no momento em que recebe a denúncia. Porém, se a questão for de ordem pública, ou seja, se essa classificação realizada pelo juiz puder implicar, por exemplo, no oferecimento de alguma proposta de benefício ao acusado, o juiz pode estar autorizado, segundo o STJ, a alterar essa classificação. Então, hipoteticamente, se o acusado ele sofre a imputação por uma lesão corporal gravíssima e o juiz, num primeiro momento, analisa e vê que, na verdade, aquela lesão corporal não foi gravíssima e sim uma lesão de natureza grave, poderia o juiz, no caso de lesão grave, alterar a classificação do fato para que a suspensão condicional do processo pudesse ser aplicado, já que a lesão grave admite, ou alterar até para uma lesão leve e permitir a aplicação do Instituto da Transação Penal, inclusive com possibilidade de deslocamento de competência para o Juizado Especial Criminal. Então veja como, genericamente, não cabe ao juiz, num primeiro momento, alterar essa classificação, porém, em caso de questão de ordem pública que implique em benefícios para o acusado, o juiz, segundo o Superior Tribunal de Justiça, tem tido essa possibilidade de alterar a classificação do fato no momento do recebimento da denúncia. Legal? Então nós temos aí mais um requisito da denúncia ou queixa. E aí anote no seu caderno sobre essa questão da classificação do crime. Anote o seguinte, que para o Superior Tribunal de Justiça, em regra, o juiz não pode alterar esta classificação no momento em que recebe a denúncia ou a queixa, vírgula, podendo fazê-lo, entretanto, se a questão envolver algum benefício em favor do acusado. Se a questão envolver algum benefício em favor do acusado, vírgula, pois neste caso a questão é de ordem pública. Então, nesse caso, o juiz pode sim alterar a classificação do fato, por exemplo, desclassificar um crime num primeiro momento para permitir suspensão condicional do processo ou transação penal. Bacana isso? Olha o quarto requisito do artigo 41. Se necessário, o rol de testemunhas. Se necessário, o rol de testemunhas. E aí, em relação a este rol de testemunhas, veja que é na denúncia ou na queixa o momento indicado para que este rol possa ser aí apresentado pela acusação. Todavia, a lei usa a expressão se necessário, isto é, não significa que haverá inépcia da denúncia se este rol de testemunhas não for apresentado. Então, não há qualquer inépcia se, por exemplo, o Ministério Público descreve os fatos e não apresenta o rol de testemunhas. A denúncia vai ser recebida mesmo assim, porém, aquelas testemunhas, o Ministério Público perdeu a oportunidade de arrolar. Agora, o crime pode ser comprovado por meio de prova documental, por meio de prova pericial. Ou seja, a condenação não necessita que necessariamente a prova testemunhal tenha sido produzida. Outros meios de prova podem ser utilizados para a prolação de sentença condenatória. Bacana? Legal? E aí nós vamos colocar uma pergunta para a gente fechar a nossa aula. Quantas testemunhas podem ser arroladas? Quantas testemunhas podem ser arroladas pelo Ministério Público quando oferece a denúncia? Ou então pelo querelante quando oferece a queixa? Quantas testemunhas podem ser arroladas? Então vamos colocar aí essa pergunta no caderno. Quantas testemunhas podem ser arroladas na denúncia ou queixa?
quantas testemunhas podem ser arroladas na denúncia ou queixa. Então é importantíssimo, isso despenca em prova. E a sua resposta no caderno é: depende do procedimento processual a ser adotado. Depende do procedimento processual a ser adotado. Então, quando falamos do procedimento ordinário, este procedimento ordinário permite 8 testemunhas pela acusação e 8 pela defesa na resposta à acusação. No procedimento sumário, esse número é de 5 testemunhas. Então, 5 testemunhas no procedimento sumário. No procedimento sumaríssimo, esse número é de 3 testemunhas. No procedimento do júri, no momento da denúncia, o que corresponde à primeira fase do júri, na primeira fase do júri, até 8 testemunhas podem ser arroladas. E na segunda fase do júri, que já não é mais na denúncia que isso vai ser apresentado, mas sim na fase do artigo 422 do CPP, na segunda fase do júri, até 5 testemunhas podem ser indicadas. E no procedimento da lei de drogas, nós vamos ter lá no artigo 54, inciso 3 da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006. Na lei de drogas, podem ser arroladas até 5 testemunhas. É o artigo 54, inciso 3. E aí o Ministério Público pode arrolar esse número de testemunhas, e aí a doutrina vai fazer algumas adaptações àquilo que está previsto na lei, como, por exemplo, no caso de pluralidade de acusados, o Ministério Público poderia multiplicar esse número aqui pelo número de acusados, ou até pluralidade de infrações penais também permitiriam a multiplicação desse número. Estudando procedimentos, a gente vai entrar em detalhes sobre isso aí, mas nesse momento inicial é importante que você saiba quantas testemunhas podem ser arroladas. 8 no procedimento ordinário, 5 no sumário, 3 no sumaríssimo, no júri, na primeira fase 8, na segunda fase 5, e na lei de drogas, 5 testemunhas também podem ser arroladas, é o número máximo. Lembrando a você o seguinte, nesse número não entram as testemunhas do juízo, nesse número não entram as testemunhas que não prestem compromisso de dizer a verdade, os informantes do juízo não estão previstos aqui também, não entram nesse número. Não entra nesse número também a vítima do crime não tem a natureza jurídica de testemunha, não está aqui contabilizada para efeito deste rol máximo, deste número máximo. Legal? Então, temos aí o número de testemunhas que podem ser indicadas, lembrando a você, o rol de testemunhas não é requisito essencial da denúncia ou da queixa, porque o artigo 41 usa a expressão se necessário, se o Ministério Público entender necessário. Vinícius, e se na denúncia o Ministério Público não arrolar as testemunhas, e aí depois quiser indicar testemunhas no curso do processo, poderia o Ministério Público fazer esse arrolamento já depois de ter o juiz recebido essa denúncia, por exemplo? A minha resposta é a seguinte: neste caso, o Ministério Público pode requerer ao juízo que a testemunha seja ouvida, porém o juiz só ouvirá se quiser, se considerar que aquela testemunha é importante e é pertinente para a elucidação do caso. Essa testemunha, na verdade, será ouvida como testemunha do juízo, se o Ministério Público não arrolá-la no momento de oferecer a denúncia e deixar para requerer depois. Aí será a testemunha do juízo. O juiz ouve se achar que essa pessoa é importante para a elucidação da infração penal. Bacana? Então vimos aí, fizemos uma análise detalhada do artigo 41 do Código de Processo Penal. Você está fera na jurisprudência do STF e do STJ sobre esse tema e aprendeu muito sobre os requisitos da denúncia ou queixa. Encerramos o tema ação penal. Esse é o nosso último vídeo sobre a ação penal. Vimos aí de forma bem completa esse tema e nosso próximo tema vai ser prisão cautelar em breve, uma sequência de aulas acerca da prisão cautelar no direito e no processo penal brasileiro. Até lá!